O que você verá a seguir é um corte do evento que fizemos, do evento científico solidário para arrecadar fundos para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Caso você queira ajudar, o Pix continua ativo, contato.litrascience@gmail.com. Se você quiser ver o evento completo, ele está nos vídeos ao vivo aqui no canal. Fique aí com o corte. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente está escrevendo um código, seja em MATLAB, Python, seja outra a linguagem que a gente vai pensando, é um script, né? O script, ele é basicamente a forma da gente informar para o computador a sequência de informações que precisam ser realizadas. Então, por exemplo, se eu vou para a praia, eu não vou levar um cachecol, não vou levar um sobretudo, uma bota. Então eu tenho uma lógica de coisas que eu tenho que levar e eu sei a ordem das coisas que eu tenho que fazer. Então, se a gente fizer uma analogia, o termo script, a gente pensar lá no cinema, no teatro, é o que se refere ao roteiro, um roteiro detalhado, e isso é importante, detalhado, eu vou explicar o porquê, de instruções que precisam ser seguidas para chegar num determinado fim. Quando a gente começa a escrever um código em programação, eu sei muito bem o início, e eu imagino qual seja o meu output, o meu resultado. Ninguém começa a programar, não sei o que eu vou fazer hoje. Não, na verdade, você já sabe lá no final o que você espera, você sabe o fim. Então você tem os seus argumentos de entrada, o que você vai fazer no meio, o que você vai escrever, e o argumento de saída é algo que você imagina, que você espera que seja realizado. Dito isso, então é uma sequência lógica de eventos para uma determinada ação a ser realizada em si, né? Então, a lógica de programação, ela é basicamente a gente ter na cabeça as condições, as etapas, quais são os problemas que a gente eventualmente vai encontrar no meio para resolver esse problema, fim, para chegar nesse resultado esperado. Então, aprender a lógica de programação é muito mais, às vezes é muito mais teórico do que prático em si, né? Então, é como se você aprender a gramática sem saber escrever, mas você depende um do outro. Ou seja, você só vai aprender a lógica de programação na hora que você começar a programar mesmo, na hora que você começar a resolver pequenos problemas, e a grandeza desses problemas vai aumentando naturalmente, e aí você consegue resolver cada vez problemas mais difíceis e você vai criando essa lógica para a resolução destes problemas. Então, eu brinco que a lógica de programação é como se fosse fazer uma receita. Então a gente tem o nosso argumento de entrada, que seriam os nossos ingredientes, o que a gente precisa para fazer um bolo de cenoura, inclusive quase na hora do almoço já estou ficando com fome, mas então a gente sabe o que a gente precisa para fazer e ao mesmo tempo a gente sabe qual é o nosso resultado. Qual é o meu resultado depois? É um bolo de cenoura em si. Então, qual que é o processo, as etapas? Eu não posso realmente colocar só a farinha dentro do forno. Eu tenho que misturar os ingredientes, bater e fazer todo o processo, toda essa lógica, todo esse script da receita para chegar no meu fim, né? Então, o computador é uma máquina extremamente obediente. Só que o quão obediente ele muitas vezes é meio burrinho também, tá? Por quê? Se eu falar para ele fazer tal coisa, ele não vai analisar nenhuma condição, ele não vai pensar. Eu faço uma comparação na sala de aula que o computador é como se você falasse para uma criança atravessar a rua. Então, uma criança, ela só vai atravessar, dependendo da idade que você for para essa criança. Ela não vai olhar para o lado, não vai atravessar na faixa, ela não vai ver se tem carro vindo ou não vai ver se o semáforo está fechado. Ou seja, a gente tem que lidar muitas vezes com o computador como se fosse uma criança. É explicar, se isso acontecer, faça isso. Analise tais condições. Dependendo de tal resultado, realize outro processo. Então, o raciocínio, né, esse raciocínio lógico é fundamental para a gente pensar, né, e instruir o computador, ou seja, elaborar os nossos códigos de forma extremamente delicada, ou seja, tem que ser muito claro para o computador. Então, eu brinco com os alunos, né? A minha esposa recentemente pediu para eu ir no mercado. Ela fez uma lista de compras, porque normalmente eu tenho uma lista de 5, eu volto com 15 coisas. Ela fez uma lista e ela escreveu laranja-pera. Eu imaginei, o que eu fiz? Eu falei, poxa, ela esqueceu de dar um enter. Eu trouxe laranja e pera, mas na verdade era laranja-pera. Então, ou seja, se a gente pensa... É obediente, que nem o computador. Mas... Exatamente. Eu tentei ser esperto, entendeu?
Mas vamos olhar essa frase aqui, por exemplo, Bruno, compre 10 batatas. Se tiver ovos, leve 6. Ou seja, o computador em si ele não consegue interpretar tudo isso. A gente tem diferentes perspectivas aqui. A primeira, se tiver ovos, leve 6 batatas. Se ovos for falso, leve 10 batatas. Então, a gente precisa colocar no código, por exemplo, esses tipos de instruções, as mais simples possíveis, para que o código execute da maneira que esperamos. O que você acabou de assistir foi apenas um corte de uma das palestras de mais de 15 horas de evento. Se você tem interesse em assistir o evento completo, ele está toda a transmissão aqui no Literascience. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, haverá mais cortes como este. Um beijo a todos, deixe seu comentário e tchau.